O FIA em Foco de hoje é o TEVRI11, o Tivio Renda Imobiliária. Ele agora é gerido pela Tivio Capital e esse fundo existe desde dezembro de 2012, ou seja, ele é bem antigo. Se você não sabe, ele surgiu aí com o objetivo de alugar agências para o Banco do Brasil. Eles tinham lá um contrato atípico de 10 anos, venceram em 2022. Recentemente, esse fundo passou por uma mudança no regulamento, então ele era um fundo de agência, ele era um fundo de gestão passiva e agora ele é um fundo de gestão ativa. Ele também pode investir em outros tipos de imóveis, ter outros inquilinos, o que é muito importante porque atualmente eles ainda só têm o Banco do Brasil como inquilinos. Eles também tentaram mudar a taxa de administração, subir para 0,60%, se eu não me engano, mas não foi aprovada, a Assembleia não foi, assim, eles não aprovaram todos os itens e esse aqui era um deles. Também queriam inserir uma taxa de performance, mas não funcionou. Atualmente, o portfólio do fundo é composto por 61 ativos. Desde que esse fundo se tornou um fundo de gestão ativa, eles já conseguiram realizar 3 vendas e eles conseguiram um lucro de 2,7 por cota. É um lucro muito bom. Esse valor foi 57% acima do que eles pagaram pelos imóveis e eles vão ficar distribuindo esse valor até 2027, mas o grosso mesmo vai ser distribuído agora em 2025 e em 2026. Esse fundo também tem vacâncias, são 3%. O Banco do Brasil, lá em 2022, quando venceram os primeiros contratos, eles iam devolver 2 agências, mas eles renegociaram e acabou devolvendo uma e parte de outra. É um fundo que tem uma boa liquidez, quase 1 milhão, e tem bastante cotistas também, 63.141 cotistas. A impressão que eu tenho sobre o cotista do Tevri é que ele tem muito o controle do fundo, né? Apesar de que é um fundo imobiliário agora de gestão passiva, a gente viu que já está até realizando venda, mas eu já vi o Tevri chamar as 2 assembleias e eles não conseguem ter muitas aprovações, o cotista não dá muita liberdade para gestão, e eu entendo, não julgo não, porque foram muitos anos com um fundo muito fechadinho, muito tranquilo, sabe? E agora de repente querem mudar tudo e querem ter uma gestão ativa e isso assusta um pouco, mas eu percebo que a gestão tem enfrentado aí essa dificuldade para conseguir assumir aí as rédeas do fundo. Mas não existe assim outra alternativa. Uma hora ou outra vai acontecer, vai se tornar um fundo de gestão mais ativa, porque é um portfólio muito grande e o fundo precisa fazer uma reciclagem, ele precisa de mais inquilinos, vender um pouco de imóveis, até porque já são mais antigos, são muito bons, mas são mais antigos e a gestão vai precisar trabalhar nesse portfólio. Até para conseguir atrair mais e mais cotistas e melhorar ainda mais a liquidez do fundo, trazer visibilidade. Então, o processo de venda e compra de ativos e atração de novos inquilinos vai ser essencial para o Tevri. O valor patrimonial desse fundo é de R$ 101,35. Ele fechou o mês aqui sendo negociado a R$ 90,46, mas se a gente olhar aqui, o valor dele agora é de R$ 85,39, então caiu bem mais. Aqui sobre a performance, né? Esse mês eles tiveram uma performance positiva de 4,6%. O IFIX performou muito bem esse mês. No ano, juntando cota e rendimento, desde janeiro de 2025 até agora, o fundo já teve um retorno de 7,5% e o CDI 2,5%, já descontando o imposto de renda, né? O problema é aqui nos últimos 12 meses, né? Aí só o CDI para performar bem. Sobre o resultado do fundo, esse mês as receitas totais foram de 16 milhões e meio. Eles têm uma despesa bem baixa, né? Porque as taxas de administração e gestão também são muito baixas, não tem muita despesa imobiliária, não tem despesa financeira, porque esse fundo não tem alavancagem. Então, se a gente for dividir aqui o valor da despesa total por toda a receita que ele tem, é um valor mínimo aqui, 4,6%, é bem baixo. E aí eles tiveram um resultado recorrente, já excluindo aquele da venda, foi de 15,7 milhões, que é o equivalente a 99 centavos por cota. Até aqui já está excelente, né? Porque o fundo tem um patrimonial de 101 e pouquinho e ele consegue gerar 99.
Então, isso já é muito bom, esse fundo tem uma boa performance. Aí ele recebeu um pouquinho aqui de alguma parcela de venda, que foi o equivalente a 1 centavinho, ou seja, que o resultado total do mês foi R$ 1, e eles distribuíram 1,03. Eu peguei aqui todos esses valores de resultado recorrente do fundo e coloquei aqui na minha tabela. E aí eu fiz uma média e uma mediana. Como os valores são muito tranquilos aqui, o fundo tem quase sempre a mesma receita e eu não peguei o valor da venda, então a mediana e a média foi o mesmo valor. Então eu coloquei aqui e aí eu vou pegar um título público aqui no Tesouro Direto, vou pegar aqui o IPCA mais de 2029, vou colocar esse valor aqui, 7,66. E aí, como a gente não investe em renda variável para ganhar o mesmo que a renda fixa paga, a gente tem que colocar um prêmio. Vou colocar um prêmio aqui de 1%. Mas aí a gente pode pensar, não, peraí, mas ele só tem um inquilino, eu quero um prêmio maior, vou colocar 2%. E a gente teria um preço teto de R$ 118,01. E aí você conseguiria ganhar rendimentos isentos de 9,66 por ano. Mas se você quer um pouco mais, porque você não confia na gestão, porque você acha que só um inquilino é muito pouco, então você pode colocar 2,5, R$ 112,20. Ah, não, ainda quero mais, 3. Tem um preço teto de R$ 106,94. Ah, eu quero 4%. R$ 97,77 ainda consegue receber bastante coisa, 11,66%. Mas se a gente colocar aqui um prêmio de 6%, aí ele já não consegue pagar. Aí já ficaria caro, porque teria que pagar o máximo de R$ 83,46. Aqui a composição do resultado, né? É só receita de locação mesmo, até a renda fixa é bem pouco, mas eles têm aí no acumulado 52 centavos ainda para poder distribuir. Aqui o que eu já falei das vendas e aqui sobre a regularização dos imóveis. Eles têm 61 imóveis e somente 51 deles possuem matrícula regularizada. Desde 2013 até agora, eles não conseguiram todas as matrículas, todo o papeleio, né? Toda a regularização desses imóveis. E enquanto não regularizar isso, o fundo não tem muita liberdade, né? Porque podem ser, inclusive, os imóveis que eles estão querendo vender, pode ser um imóvel mais afastado, um imóvel que eles não têm tanto interesse, ou um imóvel que alguém tenha um interesse em comprar, mas se o fundo não é o dono do imóvel. Ele é o dono, né? Mas ele não tem o papeleio, então ele precisa organizar isso para poder realizar alguma transação com esses imóveis. Aqui detalhes sobre o portfólio, eles estão espalhados em 14 estados, ele tem uma excelente diversificação geográfica. Detalhes dos contratos, todos eles vão vencer em novembro de 2027, são 2 tipos, todos eles são típicos. O que diferencia eles basicamente é o valor e o prazo de quando se paga a multa por rescisão antecipada. E aqui os detalhes, né, o endereço dos imóveis. Se você tiver curiosidade de ver esses imóveis no site da Ativio, tem os detalhes, tem fotos sobre todos eles. Concluindo então, na minha opinião, na minha visão, é um bom fundo imobiliário, ele é um fundo muito grande, tem diversificação geográfica, tem muitos imóveis, infelizmente só tem um inquilino, mas também não é o pior inquilino do mundo, né? Mas eu vejo o Tevri como um fundo tranquilo. Mas eu quero saber de você, você é cotista desse fundo imobiliário, gosta dele? Me fala nos comentários a sua opinião. Aproveita também para curtir esse vídeo, para se inscrever no canal FIA em Foco e a gente se vê no próximo vídeo.